Estamos na exposição Páginas Inquietas sobre documentos insubmissos. Fizemos uma apresentação enfim, uma seleção de uma coleção que não está terminada, não é? que vai continuar a crescer, mas que implica uma seleção que tem a ver com publicações de movimentos sociais, ativistas e que de alguma maneira foram produzidas ou por artistas ou designers, enfim, que o seu formato, a sua forma, o seu lado, a sua forma visual, de alguma maneira também refletem aquilo que eles são em termos de conteúdo político, social, etc. Portanto, temos documentos, talvez o mais antigo seja a paródia do Bordal Pinheiro, 1900, o número 1, 1900, e o mais recente seja o Último Buraco, um pasquim de rua do Porto, que é de há um mês atrás, portanto temos essa cronologia onde vamos fazendo alguns apontamentos e onde dividimos depois, do ponto de vista temático, as publicações. E eu passava já, se calhar, a palavra ao Mário para falar da primeira vitrine. Sim, nós organizamos isto por... Se chama Subversão pelo Correio. Tem como título Subversão pelo Correio. Sim, o que nos interessou nesta exposição em particular do material é tentar perceber como é que, digamos, a forma dos objetos, as opções técnicas, mesmo as opções técnicas que transcendem os objetos, ou seja, a maneira como o objeto é distribuído, de alguma maneira também representavam alguma ideia de subversão. Daí esta ideia da subversão pelo correio, ou seja, são publicações que de alguma maneira estiveram ligadas à distribuição via correio, o que de alguma maneira afeta também, digamos, o aspecto delas. Aliás, nem começando pelo começo, começando pela terceira, pela Aspen. Na Aspen, por exemplo, pelo próprio formato que tinha, que era uma revista dentro de uma caixa, era difícil ser vendida numa livraria basicamente sem ser distribuída à medida que ia sendo folheada. Portanto, era feita para ser distribuída via correio. Esta aqui nós colocamos porque ela é um bocado a interseção de duas coisas bastante interessantes que aconteceram nos anos 60, que era a própria Aspen, que era tipo uma revista numa caixa, uma revista multimédia que incluía discos, que às vezes incluía bobines de filmes, incluía publicaçõezinhas, e as publicações do Quentin Fiore para o Marshall McLuhan, ou seja, isto é uma Aspen com design do Quentin Fiore, que é bastante característico. Ele utilizava o estilo suíço com tipos de letra tipo helvética, mas de uma maneira bastante mais descontraída. Outra publicação que também de alguma maneira foi concebida para ser distribuída pelo correio era a Eros. Pelo conteúdo propunha ser uma revista erótica, não no sentido pornográfico, mas no sentido de uma certa libertação de costumes e de hábitos. E, o editor que a fez tinha, digamos, essa ideia de libertar as pessoas. Naturalmente, ele tinha que distribuir pelo correio porque não se podia ter isto à venda nas livrarias, embora a opção de distribuir pelo correio tenha acabado por levar à cadeia, porque também, basicamente, foi acusado de estar a distribuir material pouco recomendado pelos correios. Mas ele fez tudo para provocar, uma história curiosa, é que ele andava à procura de terras que tivessem nomes sugestivos sexualmente para enviar a revista a partir de lá. Tivesse, digamos, um remetente com um nome erótico. Por exemplo, ele escolhia terras como Intercourse, no Massachusetts, e Blue Balls, também noutra terra. E ele tinha um certo orgulho também do impacto que a revista tinha. No final deste, que é o segundo número, aparecia uma série de reproduções de boletins de subscritor, que podiam ser mandados pelo correio gratuitamente, todos com insultos à revista, críticas à revista, acusarem-nos de serem uns porcos, por aí fora. Ou seja, basicamente, ele adorava esse tipo de provocação. Depois temos, logo a seguir, o The Last Hollered Catalog, que talvez, enfim, seja a mais importante revista ou catálogo de contracultura americana, editada pela primeira vez nos anos 60 por Stuart Brand, e que depois teve uma série de adendas ao fim, até aos anos 90, não é? Houve uma primeira versão que era The Hollered Catalog, e até que há uma última versão que toma este nome.
e que na realidade replica de alguma maneira algumas das funções da internet, não do ponto de vista tecnológico, obviamente, mas do ponto de vista em que permite uma acessibilidade universal à arte, à cultura, à contracultura, neste caso, e a outras formas de vida alternativas, não é? Desde formas de cultivar de maneira diferente, ou as primeiras imagens da terra, e portanto através deste catálogo, que na realidade a sua equipa editorial não possuía nenhum destes artigos, é apenas um catálogo de revistas e pequenas recensões, de artigos e pequenas recensões, que sugerem a compra de uma série de livros, de pósteres, como eu disse, de arte também, e que, portanto, na altura foi talvez a primeira forma, ou a forma mais direta de possibilitar isso, não é? Num único livro. Eles vendiam, por exemplo, o mapa do Buckmaster Fuller, ou, como eu disse, os primeiros pósteres da imagem da Terra, fotografias do Duane Michaels também, enfim, uma série de artigos que, através do catálogo, se tornam de acesso fácil, ou mais fácil. No resto da vitrine nós temos 2 exemplares da revista Wedge, é do começo da década de 80 e, quer dizer, tentava ser uma revista mais ou menos provocadora politicamente, quer dizer, a razão que incluímos também é um bocado pela semelhança, digamos, à Asplant, quer dizer, este número triplo, que é o 3, o 5 e o 6, basicamente também era distribuído de uma forma de pequenas publicações agrupadas numa caixa, publicações muito diferentes, tinha desde um pequeno conto do Kathy Ecker até livros sobre, digamos, a opressão dos mídias e isso tudo. Incluímos também o primeiro número, que era, quer dizer, começou, tem um ar, a capa tem um ar assim clássico e era suposto ser uma homenagem quer dizer, uma sátira da October, da revista de arte, tipo, só que eles, sobre esta capa assim clássica, pronto, tinha uma revista bastante estranha. O título Wedge era uma homenagem àquele quadro do Elisitsky, tipo, vamos vencer os brancos com a cunha vermelha. No interior desta revista, por exemplo, uma das obras que eram distribuídas eram estes cartões irónicos, que era diferentes instituições americanas a licenciarem, a autorizarem as pessoas a fazerem coisas básicas. Tipo, o Departamento de Justiça autoriza o portador deste cartão a falar, o Presidente dos Estados Unidos autoriza o portador deste cartão a ignorar como é que se diz, a Declaração de Direitos, o Pentágono autoriza o portador deste cartão a ganhar dinheiro para viver, o Ku Klux Klan autoriza o portador deste cartão a ler e o Conselho de Segurança Nacional autoriza o portador deste cartão a invocar Deus. E a equipe editorial e os autores são na sua maioria artistas, não é? Era uma revista, é uma resposta dos artistas à October, não é? Uma revista intelectual, teórica, enfim. Nós passamos aqui para o segundo núcleo, que são os pasquins de rua. Aqui escolhemos sobretudo publicações ligadas ao movimento, de uma maneira mais ou menos, a movimentos de rua, mais ou menos de uma maneira direta ou indireta, tipo, assim, é mais ou menos por ordem. Temos as publicações dos Provo, que era um grupo holandês bastante influente, que durou durou mais que isso, mas teve assim o seu epicentro entre 65 e 67. Eles tiveram uma influência determinante sobre a sociedade holandesa. Tipo, muito do que agora nós associamos à Holanda foi reivindicado pelos Provo na altura com algum sucesso, por exemplo, a legalização das drogas, as bicicletas urbanas, que agora são um dado adquirido. Eles fizeram uma série de manifestações, algumas delas hoje em dia seriam consideradas quase violentas, ou seja, por exemplo, uma das manifestações mais conhecidas deles foi um boicote ao casamento real holandês na altura, porque a rainha ou a princesa ia-se casar com um senhor que tinha ligações nazis e eles boicotaram o casamento com bombas de fumo e não sei o que, provocaram um grande escândalo. Aliás, o remédio deles era
chamarem a atenção, fazerem intervenções que chamavam a atenção para eles e chamavam a atenção das autoridades e de certa maneira depois desautorizavam as autoridades através disso. Na questão das drogas, por exemplo, o que eles fizeram foi tentar demonstrar que as autoridades não percebiam nada do assunto que estavam a falar e a proibir. Assim, chamaram a polícia, por exemplo, a uma rusga, tipo, nas casas deles. Depois eles eram presos porque estavam a fazer uma série de coisas estranhas e a fumar uma série de coisas estranhas e a consumir uma série de coisas estranhas. Depois no dia seguinte descobria-se que era tipo comida para cão, chá, coisas assim. Assim eles basicamente marcavam, digamos, a agenda através destas intervenções. O órgão deles era a revista Provo, que muitas vezes estava associada a pequenos manifestos em folhas A4, que eram tipos manifestos brancos. Ou seja, tipo, eles tinham manifesto das drogas brancas, das bicicletas brancas, das creches brancas, das chaminés brancas. Eles tinham uma proposta de pintar de branco as chaminés dos maiores poluidores, por exemplo. E ainda hoje em dia, quer dizer, alguns deles ainda estão ativos. As capas, por exemplo, esta capa do número 11 da revista Provo foi feita pelo Willem, que mais tarde se tornou um cartunista, inclusive fez cartoon sobre o 25 de Abril, cá em Portugal, e mais tarde uniu-se à Charlie Hebdo. A seguir, temos um grupo, temos um grupo de publicações de pessoas que não se podiam ver umas às outras. Situacionistas franceses, situacionistas mais do norte da Europa, os Black Mask e depois um grupo dos Black Mask suíço. Nós escolhemos estas publicações, realmente todas elas estão associadas ao situacionismo, mas escolhemos-las pelo design propriamente dito. Às vezes há um bocado de tendência para achar que a parte formal das publicações é superficial, como se deve ir realmente à rama, mas muitas dessas publicações foram feitas para serem bonitas e tiveram influência porque eram bonitas. A Internacional Situacionista, que é uma revista, por acaso, quando consegui finalmente arranjar uma, fiquei surpreendido como é que ela era tão pequena. Parecia sempre maior nas fotos e parecia sempre maior na descrição das pessoas. Por exemplo, os situacionistas, os simpatizantes do situacionismo em Inglaterra achavam que era uma revista, falavam, por exemplo, do fato de ela ser espelhada, por exemplo, que era uma coisa que marcava um bocado no meio das publicações políticas da época, que eram quase todas reproduzidas e policopiadas. A revista Internacional Situacionista era uma coisa glamourosa. E o interior, que estava todo cheio de colagens bem humoradas, e isso também chamava a atenção das pessoas. Tipo, gente como Malcolm McLaren, manager dos Sex Pistols, dizia que adorava, digamos, o aspecto que as publicações situacionistas tinham, mas não tinha paciência para a teoria toda. De certa maneira, muitas das ideias acabam de ser transmitidas assim, um bocado pela rama. E outro bom exemplo, digamos, desse bom aspecto das publicações situacionistas é esta, da Situationist Times. Isto é o número 4. Era editado por uma senhora chamada Jacqueline de Jong, que acabou por ser expulsa dos situacionistas, como quase toda a gente. E era um número sobre labirintos. E no vídeo, vocês podem vê-la por dentro, é um ensaio visual sobre labirintos. Tem todo o tipo de labirintos, desde labirintos de jardim, labirintos gravados na pedra, labirintos rupestres. Aqui nós temos esta tipo de curiosidade, é uma reedição de um panfleto situacionista que deu origem em parte a maio de 68, que chamava-se Da Miséria no Meio do Estudante, mas nós conseguimos encontrar uma edição de 72, que é 4 anos depois, e ela é editada em 3 línguas, em chinês, em francês e em inglês. Curiosamente, todas elas graficamente são diferentes, ou seja, por exemplo, em inglês é ilustrada com os tais slogans que os ingleses tanto gostavam, e os tais de Tournemont. Aqui temos uma revista chamada Black Mask, que era o órgão de um grupo nova-iorquino que se chamava, eles intitulavam-se eles mesmos Motherfuckers, que era uma abreviatura de Up Against That Wall Motherfucker, que era basicamente um slogan do movimento Black Panther. Ou seja, basicamente era o que a polícia dizia contra de alguém, ou era quando um assaltante dizia quando queria assaltar alguém. Eles escolheram o nome Motherfucker porque era um nome, digamos, autocensurável, ou seja, nunca podia aparecer na imprensa,
porque era censurado. Portanto, mesmo hoje em dia eles são conhecidos pelos Black Mask por causa do nome do jornal, embora eles provavelmente negassem isso. Eles fizeram uma série de ações um bocado drásticas dentro do meio da arte, e não só dentro do meio da arte, quer dizer, eles fora do meio da arte, eles comportavam-se como uma gangue e descreviam-se eles mesmos como uma gangue com um programa político. Intimidavam traficantes de droga em bairros, intimidavam senhorios para baixar as rendas, e depois tiveram uma série de encontros com o meio da arte nova-iorquino, por exemplo, simulavam atentados à pistola com pólvora seca no meio de uma conferência, estava alguém a falar, um deles levantava-se e fazia de conta que dava um tiro, e conseguiram fechar o MoMA numa dessas manifestações, estavam sempre em guerra permanente com o MoMA, e a certa altura fizeram uma intervenção bastante influente no Macy's de Nova Iorque, em que eles invadiram essa loja e fizeram uma série de ações concertadas, quer dizer, que subverteram completamente o funcionamento da loja. Soltaram um abutre na secção de animais, foram vestidos de clientes normais e de pessoas que eles consideravam burguesas protestar para as caixas de pagamento, depois levando a que a polícia expulsasse os clientes normais todos, foram vestidos de funcionário, trocaram o inventário todo de sítio. Isso depois foi copiado pelos situacionistas ingleses durante a época de Natal em Inglaterra. Eles foram todos vestidos de Pai Natal para uma loja de departamento inglês, tirar os brinquedos das prateleiras e dar a todas as criancinhas que vinham. Depois vinham as seguranças e a polícia tirar os brinquedos às crianças. Portanto, era uma formação subversiva. Por causa desse tipo de intervenções, os situacionistas ingleses foram expulsos dos situacionistas, e por arrasto os próprios Black Mask foram expulsos também dos situacionistas. Eles ainda hoje, alguns ainda estão vivos, ainda hoje se gabam de serem o único movimento que foi expulso do situacionismo sem nunca ter feito parte. Depois, por uma coincidência, nós descobrimos uma espécie de fanzine da época suíço, afiliado com os motherfuckers nova-iorquinos. Descobrimos isso por causa do título, do Armed Love. Eles eram, eles desconfiavam muito, simpatizavam com os hippies, mas eles desconfiavam que o pacifismo nunca ia conseguir levar à revolução, portanto eles pregavam o amor armado. E o fanzine suíço tem algumas reproduções de textos dos motherfuckers americanos. Queres falar de coisas aqui? Aqui estas fanzines que são da autoria da Gui Castro Felgas, uma arquiteta local do Porto, e que esteve muito envolvida nas questões ligadas à Escola da Fontinha, uma escola autogerida, e que de alguma maneira entrou em guerra, não é? Mais para o fim da sua existência com a Câmara Municipal do Porto, na altura, que na altura tinha como Presidente da Câmara o Rui Rio, e portanto isto, enfim, era um projeto local com a aprovação da vizinhança local, autogerida, como disse, e portanto estes fanzines também de alguma maneira revelam alguma da melancolia associada àquilo que aconteceu, que foi terem fechado a escola, e portanto ela faz também ilustração e de alguma maneira são pequenos manifestos da Gui em relação à precariedade, à falta de emprego, à austeridade e depois também à forma possível de alguma maneira atuar, não é? Ela atua de uma forma muito prática, muito imediata, que é através deste formato da fanzine, que é muito fácil de multiplicar. E há uma questão que é, nós colocámos aqui a Gui também porque ela é assumidamente fã do movimento Provo e dos Provo, por isso foi também uma espécie de ligação, exatamente para provar, não é, que estas influências chegam até hoje, não é, que as influências dos Provo. Sim, uma coisa até, quer dizer, pode parecer um bocado óbvio assim a posteriori, mas quer dizer, na última crise cá em Portugal e mesmo cá no Porto, muita da intervenção pública de grupos como os da Gui era uma coisa mesmo muito gráfica, ou seja, as pessoas reagiram à crise com publicações, com pósteres, palavras, slogans. Mesmo a Fontinha foi uma coisa que, digamos, como uma marca gráfica bastante importante dentro da cidade.
e que continua depois, não neste caso, nós já vamos falar sobre ele, mas continua aqui neste segundo núcleo através da publicação Buraco, que é auto-intitulado Pasquim de Rua, e portanto esta vitrine continua, os exemplos são como veículos de inquietação, teimosia, mau humor, desabafo, humor em relação ao cotidiano e à vida política e pública da cidade, principalmente local, neste caso do Porto, por exemplo, no caso do Jornal de Parede do Espelho de Lisboa, mas que de alguma maneira também refletem, obviamente, o universo português em geral, não é? E aqui temos 4 números da revista Buraco, ou do Pasquim de Rua Buraco. Temos o primeiro número, o 4º, o 5º e o último, que aqui está, e que são tudo publicações que apresentam uma diversidade enorme de registros gráficos e técnicas, e que é também através dessa utilização da técnica de forma urgente, imediata, que revela também uma maneira de falar, não é? Que é uma maneira, como eu disse, muito imediata, muito presente, uma resposta muito imediata àquilo que está a acontecer no cotidiano. O espelho é também uma resposta à vinda da chanceler Merkel a Portugal em 2012. Portanto, eles iniciam uma das razões, não é, que eles explicam para este projeto colaborativo que incluía escritores, jornalistas, artistas, arquitetos, etc. Portanto, é um projeto coletivo e eles, sabendo da vinda da Merkel para uma reunião importante em 2012, queriam que o corredor, não é, em que ela atravessasse, não é, o corredor oficial nas estradas, estivesse repleto deste jornal de parede. Portanto, nada melhor, de facto, do que um jornal de parede para ativar esse discurso público, não é? Porque é algo que um transeunte lê à medida que anda, enfim, e que vai parando. E depois temos ali também uma pequena fanzine da Virgínia Pinho. Agora esqueci-me do último nome, sim, Virgínia Pinho. Ultimato, que de alguma maneira também a capa recria um bocadinho o Zé Povinho, do Rafael Bordal Pinheiro, não é? Dá um novo registro gráfico à representação do povo também. E agora vamos aqui ao terceiro núcleo, que se chama Revolução, Alegria, Desilusão, e que junta um conjunto de publicações que rondam o mesmo evento, que é o 25 de Abril, o imediatamente antes, o durante e o imediatamente após, e que de alguma maneira, de facto, atravessa estes sentimentos todos que dão um nome depois ao núcleo. Temos aqui estas duas primeiras publicações, a Resistência em Portugal, que é uma série de textos escritos por José Dias Coelho e que, após a sua morte, José Dias Coelho é o pintor Dias Coelho que o Zeca Afonso refere na música. O pintor, quando diz o pintor morreu, portanto será o José Dias Coelho, um homem que vive na clandestinidade durante 10 anos e que trabalhava para o Partido Comunista, fazendo passaportes falsos, fazendo gravura e ilustrações que depois ilustravam grande parte da publicação do Avante, que na altura era obviamente proibida e clandestina. E, portanto, esta publicação é editada pela primeira vez no início dos anos 80 pela Maria Tengarrinha, a sua mulher, que junta textos que ela também escreve em colaboração com ele, quando estavam durante a clandestinidade, e que é acompanhada por uma série de gravuras que vão representando os textos, que vão interpretando também os textos. Depois aqui temos uma pequena publicação que se chama Poemas de Revolução, Eu o Povo, do António Quadros, com um nome, um pseudónimo, que eu não me recordo. É o Multimático, é um guerrilheiro da Frelimo. E, portanto, esta publicação é editada pela Frelimo, ainda durante o período revolucionário de independência, e que estava, obviamente, proibido de circular em Portugal de forma abertamente, não é? E, portanto, é uma série de poemas revolucionários. Depois temos aqui, no número 20,
uma publicação ficcional, satírica, publicada pelas edições Afrodite, do Fernando Ribeiro de Melo. Ele avança com uma versão, com o último relatório ficcional da PIDE, não é? Antes de terem que fechar tudo e fugir da DGS. Diz. Ele faz isto a partir de reproduções dos documentos nos jornais, mas ele cria um ensaio gráfico bastante forte com isso. Podemos ver aqui uma das páginas. Aliás, o que nos interessou também foi, digamos, esta ideia do grafismo documental, que não era uma coisa necessariamente neutra, não era só dispor as fotografias na página, mas as pessoas tomavam mesmo decisões bastante interessantes que transcendiam, por isso, simplesmente a recolha das imagens. Ou seja, havia um fervor em recolher, em pensar, em registrar as imagens e até registrar sentimentos. Mas também em editar, não é? Exatamente, sim. Depois temos uma série de publicações, photobooks, que não são só photobooks, porque usam também o texto e a tipografia, como disse o Mário, de uma forma bastante contundente e relevante, não é? Para se fazer passar a mensagem. Mas este é, por exemplo, um photobook de 20 fotógrafos da imprensa, na altura, não é? Nos dias da Revolução, dos 3 dias que rondam os primeiros dias da Revolução dos Escravos. Este é acerca do primeiro ano da Revolução, portanto já apresenta uma espécie de contraponto cronológico antes, durante e depois. Este é um livro que também é principalmente um photobook, mas é também acompanhado de uma série de textos e de estatísticas que têm a ver com o papel das mulheres portuguesas e o que é que mudou com o 25 de Abril, não é? Uma delas, ainda hoje estávamos a falar sobre isso, o facto das mulheres poderem votar, finalmente, pela primeira vez, em 1974, mas faz uma resenha muito interessante porque, como disse, não é só um ensaio ideológico, mas é principalmente, apresenta estatísticas, também registros fotográficos das mulheres nas várias profissões e também dentro das várias ideologias políticas, a mulher do CDS, a mulher do PC, a mulher do PS, que vai revelando a forma como elas depois utilizaram a sua emancipação. Depois este catálogo é da Resistência à Libertação, é um catálogo que acompanha talvez a exposição mais importante logo no pós-25 de Abril e que retrata principalmente do ponto de vista fotográfico, mas também do ponto de vista gráfico. A exposição é bastante lembrada em grande medida pela imagem do miudinho a pôr o cravo na G3. Fizeram-se pósteres, o póster da exposição era o catálogo em si guarda conta a história, digamos, de Portugal desde a República até ao 25 de Abril. É, digamos, uma espécie de ensaio gráfico sobre a história política de Portugal, e é um ensaio gráfico no sentido é uma coisa bastante curiosa que utiliza um layout de página que aqui não dá para ver, nós não conseguimos. Mas nós filmamos. O lugar que nós filmamos tem um layout. Vai surgir a seguir a este. Tem um layout bastante modernista, que faz lembrar, até certo ponto faz lembrar as composições de Molinagui, também de página, tipo uma grande grelha negra, com fotografias a serem confrontadas com texto, com padrões de palavras que eram, ao mesmo tempo eram decorativas e ao mesmo tempo eram comentários. Por exemplo, se apareceu Marcelo Caetano a falar na televisão, aparecia um padrão a dizer blá 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 blá. Se apareceu Salazar, aparecia fascismo. E pronto, com muito humor. Sim, é um objeto bastante vivo, ou seja, as hierarquias são todas quebradas. Aqui temos nós já tivemos o cuidado de pôr uma coisa que também já era uma publicação numa altura em que muita gente sentia que a Revolução tinha sido traída de alguma maneira. Tipo, nós escolhemos este, que é talvez o mais cáustico de todos, que é este, o Lisboa, o Voo do Pássaro, do Mário Henrique Leiria, do João Freire. E o Mário Henrique Leiria, que na altura já estava, ele morreu pouco tempo depois. O Mário Henrique Leiria faz, digamos, um fotobook completamente cáustico sobre a vida de Lisboa, a vida política e a vida cotidiana. Ele chama-lhe Lisboa, Voo do Pássaro, e se uma pessoa abrir, na primeira página está um pássaro morto por cima de uma calçada lisboeta, assim com um esfumado todo idílico.
E depois no meio são uma série de comentários assim, tipo, quer dizer, de caixão à cova. Tipo, a minha página favorita é esta do Tapum, com o grafite da Revolução Alegre, e depois o poema diz: é mijar, meus senhores, é mijar. A Revolução Alegre, a Revolução Traída, em Lisboa, que querem é a vida. Depois há uma série de fotografias de macacos do Jardim Zoológico, em que ele chama os macacos os ex-ministros. E os deputados, não é? Associados aos políticos. Acho que as ovelhas também aparece um rebanho de ovelhas pelo meio de Lisboa, e depois pronto, isso são os deputados, salvo erro. Sim, de alguma maneira é a publicação que está aqui como representante da desilusão, em relação à Revolução. De alguma maneira. Não é a única, tipo, havia outras que acabamos por não pôr, porque não eram diretamente relacionadas com o 25 de Abril, por exemplo, os guias de viagem de Chris Marker, que são feitos dois, um ainda durante a ditadura, em que eles são completamente cáusticos com a ditadura, e depois há uma atualização disso em 79 também, em que também já se fala, digamos, de uma certa desilusão. Agora também não sei, por curiosidade, por acaso há bocado tinha falado das ovelhas, por acaso por causa deste livro aqui comecei a colecionar fotobooks também que incluíssem ovelhas a passearem por Lisboa. Pode parecer assim uma coisa um bocado estranha, mas já estão cá uns 5 ou 6. Bem, isso é só um parênteses. Vamos agora aqui ao quarto núcleo, aos cidadãos da República Gráfica. E, portanto, neste núcleo são principalmente publicações, tal como as outras, mas que se inserem na esfera pública, que a comentam muito diretamente. Começamos aqui com uma pequena folha impressa, não é? Um jornal antiperiódico, como os autores lhe chamam, porque temos aqui os autores presentes, a Sofia, os 2 dias, 2 deles, porque falta também o André Ruivo, que também trabalhou com eles. Isto foi um folheto distribuído, portanto, no contexto de uma manifestação ou de uma descida na Avenida, no aniversário do 25 de Abril, e que de alguma maneira também reflete sobre a austeridade, isto é, foi em 2014, agora decoro. Portanto, serviu também para de alguma maneira espelhar, não é, algum descontentamento e a pergunta no título, não é, e o próprio nome do jornal de alguma maneira espalha bem a questão que se está a fazer ao poder político na altura, não é? Quanto tempo aguenta um homem debaixo d'água? Sim, também incluímos este. Quer dizer, uma das coisas que agregou estas publicações foi o facto de se relacionarem com o formato tradicional da publicação periódica. Esta incluímos-la em parte porque se declarava como uma publicação antiperiódica, ou seja, que recusava, digamos isso, o Money Worries, ou os problemas de dinheiro do João Sobral. Também era uma publicação e funcionava como uma espécie de novela gráfica muito esquemática. Aliás, o que atraía nela é que contava a história toda através de ícones que são simples, mas eficazes. Contava realmente a dependência que as pessoas têm em relação ao dinheiro, uma dependência que é identitária. Aliás, é curioso ele reduzir as pessoas, digamos, a símbolos assim, mais básicos do que o próprio dinheiro, ou seja, tornava o dinheiro como um símbolo maior do que tudo isso. E aqui incluímos a etc, quer dizer, a etc faz par com outra vitrine dos Bazooka, que nós já lá vamos. Interessante porque é uma revista, quer dizer, é uma revista bastante precária, uma designação bastante precária, mas que durou. Ou seja, a designação e etc era uma coisa que vinha de um suplemento do Jornal do Fundão, depois mais tarde transforma-se num quinzenário cultural, que termina a carreira dele como uma folheca cultural que baste, e depois finalmente transforma-se também numa editora. Digamos, essa transformação por vários formatos, várias relações com o mundo editorial, desde um suplemento, uma revista, uma editora, que também nos interessou. Para além da própria forma da revista, quer dizer, mesmo para a época tinha uma coisa bastante sofisticada na maneira como era feita, quer dizer, tinha um certo gozo com material gráfico, ou seja, eles faziam capas que eram quase completamente abstratas. As 10 primeiras capas da revista, esta é a 10ª, ilustravam meramente a numeração da revista. Não tinha, digamos,
só em alguns casos é que aparecia, digamos, a designação do interior e atraíamos, digamos, esse lado quanto ao Bordal. A paródia, cá está, a publicação mais antiga. Portanto, um jornal satírico que também comentava o cotidiano da altura, obviamente que consegue, mas que de alguma maneira consegue trazer os problemas de 1900 para o século XXI. Nós escolhemos este cartaz, o Rafael Bordal Pinheiro, portanto isto é uma folha, um A2, se não me engano, que depois é dobrado, não é? Tem uma série de notícias, mas há um dos spreads, portanto é sempre uma ilustração que junta muito bem a imagem com o texto e que também era permitido por causa do uso da litografia, que facilita essa inclusão do texto na imagem, mas que são sempre situações que tentam ridicularizar ou satirizar com o contexto político, ou crítica de costumes, enfim, uma série de coisas. Sendo que aqui vemos, por exemplo, o famoso Zé Povinho, uma representação do famoso Zé Povinho inventado pelo Rafael. Neste caso vemos um cartaz que fala sobre a dívida externa, a indiferença, enfim, o país, e que de alguma maneira achámos que espelhava bem também o nosso contexto. Sim, é isso. Coisa que atrai até nas ilustrações do Bordal é realmente a atualidade delas. Ainda fazem sentido. Sim, pois fazem sentido. Se não fosse pelo estilo que podiam ser editadas hoje, sem grandes. Aqui, quer dizer, escolhemos temos de mostrar os Bazooka também, na relação deles com a imprensa periódica, ou seja, basicamente era um grupo que fazia gala de chatear mesmo, ou seja, eles pertenciam, digamos, à versão francesa do punk, que é relativamente menos conhecida que a inglesa ou a americana. E quer dizer, se calhar é uma distorção profissional minha, mas até acaba por ser mais interessante pelo lado gráfico, ou seja, eles eram designers gráficos, ilustradores, e estavam inseridos num meio, sei lá, ligado à banda desenhada francesa, ligados à ilustração francesa, e portanto fizeram um punk gráfico, um punk de intervenção gráfica, muito diferente da imagem que uma pessoa associa ao punk atual, que é sobretudo a ideia do punk inglês, que é definida pelo Jamie Reed, e é muito ligado, digamos, ao situacionismo, às colagens, isso tudo. Aqui temos um punk completamente diferente. Um punk que funciona pelo mecanismo gráfico. O que eles faziam era uma coisa que à partida parecia uma colagem, mas era uma coisa um bocado mais cerebral. Eles juntavam uma série de referências e depois desenhavam-nas por cima. Ou seja, eles, em geral, não usavam fotografia, eles usavam desenhos de fotografia. Misturavam isto de uma maneira bastante construtivista e muito controlada sobre a página. Mas lá está, eles faziam isto sobretudo para provocar. Eles vieram dos fanzines, foram convidados para fazer uma publicação para a editora Futurópolis, do Etienne Robiel, e aquilo fez um escândalo de tal ordem que a publicação foi proibida de ser vendida a menores de 18 anos e, quer dizer, eles todos tinham 16 anos. É um fato curioso que eles não podiam comprar a própria publicação. Com isso, quer dizer, com esse escândalo, eles foram convidados pelo jornal francês Libération a ilustrarem as notícias e era uma ilustração interventiva, ou seja, basicamente eles não se limitavam a pôr um quadradinho com o desenho ao lado da notícia, eles muitas vezes cortavam e colavam os fotolitos do jornal para incluírem a notícia, dava grandes discussões dentro da revista. Eles basicamente estavam-se um bocado nas tintas para a esquerda e para a direita, para essa história toda, portanto estavam sempre com discussões gigantes no meio do jornal e acabaram por eventualmente serem expulsos do jornal pelas seguranças e pela polícia, e isso tudo, grandes cenas de pugilate, o que provocou, digamos, uma crise de identidade no Libération, que, quer dizer, como é que um jornal de esquerda podia estar a censurar alguém? Portanto, eles resolveram a coisa dando-lhes um suplemento mensal, aliás, 2 suplementos mensais, que eles começaram a fazer, a comentarem as notícias, ou seja, basicamente deram-nos uma caixinha de areia onde eles brincaram, de onde eles podiam brincar, mas na prática, mais uma vez, tudo isto era bastante escandaloso. Eles provocavam o mais possível, tinham capas de revista a apelarem à ditadura gráfica, noutros casos apelavam à resistência gráfica, tinham imagens assim mesmo bastante chocantes. Por exemplo, um deles fez
fez uma performance, ele devia ser aluno de medicina, não faço ideia, mas basicamente ele fez de conta que estava a fazer uma autópsia de um cadáver e dizia que aquilo era a autópsia de um grande pintor e punha-se a tirar material de pintura e sólidos geométricos de dentro do cadáver e publicar uma parte dessa autópsia aqui. Portanto, era assim uma coisa mesmo de queixão à cova. Ele fez uma publicação, mas num dos números também aparece isto. Era uma coisa mesmo muito dura para ser publicada num jornal diário. O nome do núcleo, que é os Cidadãos da República Gráfica, veio desta capa aqui. Que é Cidadãos da República Gráfica, quem ousará pôr-nos em perigo. Mas tinham uma série de trocadilhos e coisas, quer dizer, e coisas muito subtis, mas ao mesmo tempo bastante duras. Por exemplo, esta imagem aqui tem a legenda em francês que diz: as trabalhadoras italianas são solidárias com as Brigadas Vermelhas, e depois em baixo há uma tradução inglesa que diz outra coisa. Diz que as trabalhadoras italianas são responsáveis pelas Brigadas Vermelhas. Ou seja, tinha assim uma série de... Sim. Agora, aqui... O último núcleo, pode-se escrever com isto. Que é baseado no título desta publicação do Meli Castro. Quer dizer, a ideia deste núcleo aqui vem sobretudo, mais uma vez, a ideia de como, digamos, o grafismo ou a publicação se relaciona com o movimento de títulos como efêmeros, ou seja, havia sempre uma preocupação muito grande de documentar. E aqui são sobretudo publicações que relacionam, por exemplo, com o grafite. Ou seja, o grafite tanto como uma coisa de rua, tanto como uma coisa necessariamente efêmera. O exemplo do Meli Castro é talvez o melhor, porque ele, quer dizer, nota-se que a seguir ao 25 de Abril começaram a aparecer uma série de grafites e as pessoas lidaram com isso de uma maneira relativamente nova. Quer dizer, sobretudo o Meli Castro lidou com isso, quer como um campo de estudo, quer como uma coisa viva, por assim dizer. Ele, por exemplo, dava-se ao trabalho de registar os grafites e depois os grafites que respondiam aos grafites, os grafites que apagavam os grafites, toda uma série de linguagem, toda uma linguagem, uma espécie de cantar ao desafio de rua, por exemplo, registar rasuras que apareciam a modificar grafites, por exemplo, um voto a CDS transformava-se em voto a 0,08, um PCP transformava-se no Bob, com um personagem ao lado, a disfarçar a foice e o martelo, andar pela rua. Aqui tem uma sequência bastante interessante em que ele registra toda a sequência de rasuras sucessivas que aparecem num grafite, começa com uma sigla de CDS, depois alguém a seguir põe CDS igual a suástica, depois alguém risca o CDS e fica só a suástica, depois alguém acrescenta a foice e o martelo e compara com a suástica. Ou seja, tudo isto vai aparecendo até se começar a tornar figurativo, aparece, digamos, um homenzinho com um chapéu a disfarçar a foice e o martelo, e tudo isto, quer dizer, ao mesmo tempo é uma coisa, numa linguagem bastante ingênua, mas como é que se diz, mas rica. Ele fez uma série de publicações sobre o assunto. Mesmo a temática também aparece registada neste livrinho dos anarquistas, o livrinho vermelho do Galo de Barcelos. Os anarquistas, quer dizer, os anarquistas, por causa do outro dia estávamos a falar sobre o assunto, eles eram descritos assim como personagens que se colocavam um bocado fora da... Quer dizer, não tinham um posicionamento político, mas faziam isso de uma maneira extremamente entusiasmada, ou seja, não eram absentistas. E faziam grafites absurdos, propositadamente absurdos, tipo viva a dentadura do proletariado e por aí fora. E tudo isso foi registado, ou muito disso foi registado neste livrinho, que também gozava com o livrinho vermelho do Mao Tse Tung. Este é o livro vermelho do Mao, do Zé e do Xunga. A certa altura eles candidataram o Galo de Barcelos, que era o personagem deles, a um cargo político, tipo aparece o Galo de Barcelos todo cheio de medalhas e o slogan era ruim por ruim, vota em mim. Todo o livro graficamente era uma coisa delirante, quer dizer, era anarquista até na forma, porque a numeração de páginas saltava, tipo a primeira página podia ser a página 200, a segunda podia ser a página 140 e tais, ou seja, até aí era, digamos, anárquico. E eles furaram o livro de uma ponta à outra com um buraco de bala, a dizer que o livro já tinha começado a ser atacado, ainda não tinha saído da gráfica. O livro veio a ser bastante influente
nas publicações seguintes, ou seja, já falamos com muita gente que via, digamos, este livro como uma espécie de bíblia. Por exemplo, este número do buraco dedicado à Escola da Fontinha foi publicado com esta trama vermelha porque era a mesma trama que era usada para representar os grafites no livrinho vermelho do Galo de Barcelos. E continuando no tema, temos aqui agora um outro exemplo de uma publicação dos Ghost. I fear nothing because I have nothing. Não tenho medo porque não tenho nada. E que de alguma maneira, depois continua ali naquela vitrine, também reflete sobre a ideia do arquivo e da forma como se faz a documentação da sociedade, não é? Ou seja, qualquer sociedade deixa as suas secreções, não é? Que são os documentos, de alguma maneira, e neste caso há artistas ou fotógrafos ou, enfim, escritores, enfim, ilustradores que fazem o registro dessas secreções e o registro do registro dessas secreções. De alguma maneira, esta publicação faz esse registro, não é? De uma coisa que é deixada para trás depois de uma manifestação contra, neste caso, a austeridade, mais uma vez. Ou seja, isto são tudo publicações atuais a partir daqui e que refletem exatamente sobre o cotidiano atual, sendo que esta é a mais antiga do grupo, esta é de 2012, e portanto é uma série de fotografias após a participação numa manifestação. Portanto, depois de um ato performativo, não é, efêmero, as pessoas vão deixando os seus sinais, as suas mensagens, as suas palavras, e portanto os autores acharam por bem e tão importante quanto fotografar as pessoas, não é? Fotografar as suas mensagens. E esta publicação reflete isso mesmo. Portanto, é uma série de fotografias que fazem o registro destes sinais, destes símbolos, destas palavras de ordem, e que depois continuam aqui. Neste caso, temos o caso de um artista dinamarquês, o Jacob Jacobsen, que faz isso também em relação à documentação deixada pela Anti University de Londres, ou seja, isto obviamente que é a universidade, uma espécie de Unipop de Londres, que surge por altura do maio de 68, que é uma coisa autogerida e autofinanciada, enfim, muito pouco ortodoxa. Um acontecimento experimental que durou muito pouco tempo, mas que mesmo durante esse pouco tempo deixa as tais secreções, os tais documentos, os tais escritos, e o Jacob Jacobsen vai fazer uma espécie de facsímile e vai imprimir algumas imagens que lidam com esse documento, com esses documentos. Aqui temos o Nelson Dias, um fotógrafo que pertence à Câmara Foto, um coletivo de fotógrafos, e que também esta publicação também se dedica a espelhar e a representar, a fazer a representação das pessoas que foram despedidas de uma fábrica que faliu aqui no Norte, mas também às suas palavras de ordem, à forma como fazem a sua resistência, não é? Através das manifestações. E depois tem um cartaz muito curioso que é uma impressão de todas as páginas do memorando da Troika de 2011 e que de alguma maneira ele vê, não é? É uma espécie de comentário, ou seja, aqui está o resultado disto, não é? Uma coisa é o resultado da outra. E depois terminamos aqui com mais duas publicações da Ghost, uma de 2012 e outra de 2015, que é Ma Vie Va Changer, ou My Life is Going to Change, e que mais uma vez reflete não só sobre um cotidiano pessoal de alguém ou de uma família que vive neste contexto político e económico, mas também aqui na Europa, mas principalmente este vai buscar também a experiência das revoluções no Egito, da Primavera Árabe, e de alguma maneira mistura também muitos tipos de registro, desde o registro do grafite, a escrita, a fotografia, os recortes de jornal, sendo que este é talvez do ponto de vista conceptual mais complexo, no sentido em que tem um processo de construção interessante, que é a Patrícia Almeida, uma das artistas
faz parte da equipe editorial do Ghost, das edições Ghost, faz uma ação performativa, ou seja, ela seleciona de uma série de primeiras páginas de jornal as fotografias em que os grandes chefes de Estado europeus, americanos, etc., se encontram, apaga essas imagens e depois dá indicações coreográficas para que um grupo de jovens mimetize essa posição. E depois acompanha-as com a legenda da fotografia, que acompanhava essa fotografia. E, portanto, a implicar esta geração, de alguma maneira, nesses gestos também. Portanto, e daqui, se calhar já não estamos a falar da escrita gráfica, mas sim de uma escrita coreográfica, gestual, enfim. Guardar a linguagem corporal da crise. Sim. Ao seu mais alto nível. Sim. E depois, a acompanhar a exposição, também temos uma série de cartazes que foram todos usados na rua. E também quisemos partilhar o interior da maior parte das publicações. Só há uma ou outra que foram adicionadas posteriormente à realização, mas estão todas, quase na sua maioria, representadas. Quisemos, como eu disse, partilhar convosco o seu interior, uma vez que isto são tudo publicações que ou são antigas ou têm muitos ácaros, enfim, portanto quisemos proteger-vos das alergias e que são muito frágeis. Sim. Também havia algum certo cuidado, quer dizer, o nome da exposição é até indicativo disso, de tratá-las como um documento, quer dizer, não nos interessava, todas elas têm histórias e isso tudo, mas não nos interessava vê-las como relíquias. Às vezes já há o problema de tratar isto assim como se fossem, vamos chamar de relíquias religiosas, ou seja, como se através da publicação tivéssemos acesso, digamos, a todos estes movimentos de uma maneira direta, mas não nos interessava tentar sequer encenar isso, quer dizer, à partida penso que seria uma tentativa perdida, quer dizer, interessa-nos mais estabelecer relações, quer dizer, não os santificar, pronto, tentar estabelecer relações entre o passado e o presente, entre movimentos muito distintos, entre estratégias muito distintas e, quer dizer, apresentá-los nesta configuração aqui, em que realmente tentamos estabelecer a ligação entre coisas que aconteceram cá em Portugal ou no Porto e coisas que aconteceram na Holanda, entre o 25 de Abril e o que se passa agora, e tentar perceber afinidades, perceber situações, também tentar perceber coisas que tentam, que desfazem alguns preconceitos, quer dizer, a efemeridade do que se faz durante uma manifestação, quer dizer, apesar de, por exemplo, nos jornais quase todas as manifestações contra a Troika serem tratadas como coisas efêmeras, a verdade é que elas deixaram um rastro surpreendente de vestígios. As pessoas deram-se ao trabalho de colecionar os placares, deram-se ao trabalho de os fotografar, quer dizer, há toda uma espécie de ecologia contra isso. Produzir para esses momentos, não é? Exato. Como a Aveneia, é um bom exemplo disso. Sim, é uma coisa que passa desapercebida, sobretudo porque essas coisas são declaradas efêmeras, mas é mais uma enunciação do que uma realidade. Como se pode ver, todas elas ainda vão produzindo influências, material gráfico, isso